Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a autoestima. Eu quero te apresentar a estrutura, a base desse conceito e consequentemente te dar algumas dicas práticas de como melhorar a sua autoestima fundamentada nesse conceito, ok? Então vamos lá. Geisa, o que é então essa tal da autoestima? A autoestima basicamente é a visão que você tem de você mesma. E talvez o que você não sabe é que essa visão, essa percepção que você tem de você mesma, ela influencia diretamente em várias habilidades e em várias áreas da sua vida e que na maioria das vezes você nem percebe. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Geisa, sou psicóloga clínica, atuo com abordagem cognitiva há mais de 8 anos e já atendi vários casos, várias queixas, em que na medida que eu aprofundava na demanda do meu paciente, sempre me deparava com um déficit nessa habilidade psicológica de autoestimar-se de maneira saudável e inteligente, e que o paciente nem sequer se dava conta disso. E se você não está inscrita aqui no meu canal, já se inscreve para você ser informada sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui, ok? Então, aí você pode me perguntar, né? Como que se forma a autoestima, Geisa? E diferente do que muitos pensam, essa visão que a gente tem da gente mesmo, nós não herdamos essa visão, né? Nós não nascemos com essa visão. Essa visão é uma visão que ela é aprendida, ela é construída a partir do nosso desenvolvimento, das experiências que a gente vai tendo no decorrer da vida, das experiências, sejam elas de sucesso, de fracasso, daquelas que vão dando certo, daquelas que vão dando errado, dos feedbacks que a gente vai recebendo, ouvindo, internalizando aqui dentro da gente, né? Geralmente esses feedbacks, eles sempre vêm de pessoas que são significativas pra gente, como os nossos pais, parceiros, líderes, amigos, pessoas que a gente convive socialmente, né? E tudo isso vai dando base para que a gente crie essas ideias e essas percepções sobre nós mesmos. Assim como nós criamos percepções e ideias sobre as coisas, por exemplo, né? Se tem aqui uma caixinha, aí qual a ideia, quais as percepções que eu tenho dela? Ela é bonitinha, né? Mas ela é um pouco grande para colocar na minha bolsa. Ela abre o processo de abrir, até que legal. Mas esse paninho poderia ser de outro material, né? Será que ele vai cumprir com efetividade a função dele? Percebe? Eu quis criar essa encenação aqui, essa metáfora, né? Para te mostrar que a gente também cria essa teoria sobre a gente mesmo, a gente também cria essas percepções sobre nós mesmos e essas percepções vão impactando várias áreas da vida da gente. Consegue entender a importância de compreendermos bem o papel das crenças na nossa vida e como isso vai funcionar? E a ideia é de que a gente vai aprendendo algumas coisas e isso vai gerando comportamentos automáticos para que a gente consiga reagir a situações do futuro. Afinal de contas, se não fosse assim, nós teríamos que o tempo todo aprender tudo de novo. Imagina! Pensa em um aspecto evolutivo, mas em questões de sobrevivência. Inclusive, eu expliquei minuciosamente sobre isso no vídeo sobre como gerenciar a sua ansiedade. Se você ainda não viu, assim que concluir esse vídeo, volta lá e assista, que para você conseguir compreender e digerir isso melhor ainda, ok? Então, quando eu aprendo que algo é perigoso, é fundamental para que eu não esqueça desse aprendizado. E, inclusive, utilize desse aprendizado nas minhas experiências futuras para me proteger.
Essa é a premissa básica. Só que isso acontece para todas as coisas, inclusive com a visão que nós temos de nós mesmos. Inclusive, se nós vivemos em ambiente ou tivemos experiências que não favoreceram esse aprendizado, existe uma grande possibilidade de termos baixa autoestima, tá? Mas especificamente dentro desses pilares que eu vou comentar aqui. E aqui entra algo muito importante e que você precisa entender, que é, já que ela foi aprendida, ela pode ser modificada. Só que isso não é tão simples e nem tão rápido como muitas pessoas gostariam que fosse. E para que isso ocorra, você vai precisar trabalhar para se conhecer e entender exatamente quais são os seus pontos vulneráveis na sua autoestima e se empenhar para trabalhar com esses elementos. Existem 4 pilares que foram sugeridos por um renomado psicólogo italiano chamado Walter Rizzo. E o primeiro deles é o autoconceito, que é a visão, é a opinião e o que a gente pensa sobre a gente mesmo. Sabe aquelas opiniões que a gente tem em forma de pensamento? Algumas vezes em forma de autocrítica, outras em forma de uma autoexigência exagerada e que sempre aparecem em forma de pensamento do tipo eu deveria ser mais assim, eu deveria ser mais assado. Ou pode vir em forma de sentenças, que são aqueles pensamentos do tipo eu sou uma fraca, eu sou uma idiota, eu não sei fazer as coisas direito, eu não vou conseguir, entre outras. Percebe? São essas opiniões em forma de pensamento que vai formando esses autoconceitos de como a gente se percebe e se rotula para algumas questões. E como eu disse anteriormente, muitas vezes essa forma da gente se perceber, ela pode ter sido aprendida. Pode ser que em algum momento você ouviu algo desse tipo e naquele momento isso gerou um impacto emocional e essa informação impregnou na sua mente, se fixou, na sua mente. Então, de forma inconsciente, você nem percebe, mas você internalizou isso e isso passa a ser a sua voz. Então, você passa a falar isso para você mesma. Então, hoje eu quero te convidar a começar a analisar esse aspecto. Todas as vezes que você se referir a você mesma, ou a você mesmo, Todas as vezes que vier aquele pensamento do tipo eu sou, observe o que vem. O que você fala de você mesmo, tá? Comece a observar isso e tome nota. E para quem é meu paciente, não deixe de trazer essa informação para podermos aprofundarmos nisso, ok? E aqui eu quero deixar uma observação que é a seguinte: nós tendemos a interpretar o que eu sou dentro desse aspecto de autodepreciação. Mas é muito importante a gente entender que essa percepção ela pode estar desajustada, tanto para menos quanto para mais. Porque para mais nesse aspecto, nós nos deparamos com características que se aproximam do narcisismo, que também é uma distorção, uma percepção distorcida do eu sou. Só que aqui numa visão de autoengrandecimento, É quando entra numa visão de arrogância. É quando o indivíduo ele se vê muito mais do que efetivamente ele é. Então, é de suma importância essa análise, da gente começar a perceber se a nossa percepção está de fato ajustada ou não. Mas como eu falei, é mais comum, em se tratando de uma baixa autoestima, o indivíduo apresentar mais esses aspectos de autodepreciação, Então, para a gente começar a trabalhar isso, precisamos ensinar para esse indivíduo a começar a se perceber, E aí sim, entender que provavelmente a gente vai precisar também ensinar ele a flexibilizar essa visão. Um dos aspectos é não focar só no ruim, só naqueles pontos que a gente acha que a gente não é tão bom e que precisam melhorar.
e entender que errar e perder faz parte da vida e que isso nem sempre tem a ver com você. E aqui, um exemplo muito comum que eu vejo com muita frequência, principalmente em se tratando de término de relacionamentos, é que quando a pessoa que é deixada, ela atribui aquilo como um fracasso pessoal. Ela começa a se rotular como eu não sou boa o suficiente, eu não mereço, eu nunca vou conseguir ser feliz no amor, em um relacionamento, eu não sou capaz de fazer alguém feliz, percebe? E muitas vezes a gente tem que entender que términos faz parte e que não necessariamente tem a ver com você. Relacionamentos podem dar certo como podem dar errado. E se deu errado, não significa que você não é uma pessoa legal, que você não é uma pessoa interessante e muito menos que nunca mais você vai poder ser feliz e dar certo com alguém. Percebe? Então aqui é para colocar atenção em todos esses aspectos e começar a perceber como que você se avalia diante dessas situações. O próximo pilar seria a autoimagem. E a autoimagem é basicamente como que você se percebe, em termos da tua aparência, da tua apresentação. Mas é muito importante frisar aqui que nós não estamos falando apenas do aspecto físico. É realmente o seu conjunto, a sua apresentação, ou seja, como que você entende a sua apresentação global de você mesma. Mas dentro desse pilar, um dos aspectos que mais afeta as pessoas, principalmente as mulheres, é a percepção física que elas têm de si mesmas. Isso porque talvez a gente viva numa sociedade, numa cultura que valoriza muito a imagem e cada vez mais define padrões de beleza. Entretanto, aqui cabe a primeira ressalva. A gente precisa compreender que beleza não é um conceito absoluto, é sempre um conceito relativo e que, inclusive, isso tem a ver com a nossa aprendizagem, porque a gente vai aprendendo até um modelo, uma referência de beleza e que, inevitavelmente, a gente acaba se comparando. Só que, na grande maioria das vezes, isso é de forma inconsciente. O que a gente pode fazer, aliás, eu sempre faço, quando é um paciente que está em processo de psicoterapia, é fazer com que isso se torne o mais consciente possível, ok? Outros aspectos também, além da cultura, é a gente entender que em muitas famílias, em muitos sistemas familiares, existe essa valorização dos aspectos físicos da beleza. Ou seja, como a gente vai aprendendo a se relacionar com o corpo, se foi uma família que valorizou muito isso, que cobrou muito isso ou não, independente, tudo isso vai, de certa forma, influenciar. O ponto é que a forma com que a gente vai se percebendo fisicamente, ela sofre uma distorção a partir daquilo que a gente foca mais. E essa distorção elevada a um grau máximo leva inclusive a um transtorno chamado transtorno dismórfico corporal, no qual o indivíduo tem um grave comprometimento da autopercepção. Porque aquilo que a gente coloca atenção realmente altera, a nossa percepção da realidade. Ainda falando especificamente sobre a beleza física, é muito importante a gente expandir os nossos valores com relação a isso, já que trata-se de um aspecto efêmero. Ou seja, ainda que hoje você seja a pessoa mais bonita do universo, você também estará fadado ao envelhecimento. E isso vai se perder. E aqui é muito importante você entender que não tem problema nenhum que você queira cuidar da sua aparência, melhorar a sua aparência, a sua imagem, Inclusive aqui também nós
podemos trabalhar a flexibilização daquela história de que tem que se amar incondicionalmente. Porque na ciência do comportamento humano, ela explica o seguinte, que a aceitação é algo que a gente tem que aplicar somente naquilo que a gente não consegue mudar de maneira alguma. Porque o intuito dela é trazer equilíbrio nesse ponto, que seria tudo aquilo que você pode mudar, que você pode melhorar e que vai te fazer você se sentir melhor consigo mesma, você pode fazer. Só que aqui é de suma importância você ter clareza, você conhecer qual que é o seu limite dentro do seu biotipo, dentro do seu perfil. Ou seja, você pode buscar a sua melhor versão física, né? Que é aquela que você sente que vai te fazer bem, mas você precisa ter clareza e entender qual é esse limite. É importante a gente entender que a beleza, ela é uma atitude. Inclusive, tem uma frase que eu adoro do psicólogo italiano que eu comentei com vocês aqui no comecinho do vídeo, o Walter Rizzo, que ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Nós precisamos aprender a perceber que nós somos mais que um amontoado de peles e de osso. Forte, né? E aqui entra a grande importância, a relevância da gente se conhecer e ter clareza sobre quais são as nossas outras características que compõem essa imagem e o que a gente transmite em conjunto que não é só o físico. Então, aqui entraria outras características, como se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa objetiva, se você se comunica, né, de forma assertiva, se você é uma pessoa gentil, entre outras, né? Então, tudo isso vai ser o conjunto da sua apresentação. E o exemplo que eu quero compartilhar aqui com vocês, tendo em vista que eu vejo isso acontecer com muita frequência no campo do relacionamento, tendo em vista que a autoestima ela impacta diretamente essa área, é que às vezes as pessoas focam tanto no aspecto físico ou exclusivamente no aspecto físico que elas acabam ficando com medo de se relacionar. E aí quando eu vou investigar sobre essa emoção, sobre esse medo, sobre essa insegurança, a gente chega ao pensamento de que muitas delas não se acham bonitas. Acontecem com homens também, né? E o fato de não se achar bonita, ela interpreta que o outro não vai gostar de mim, que o outro não vai se interessar por mim. Então eu quero que vocês lembrem-se aqui que esse aspecto físico é só um fator. Pensa em todas as pessoas que você já gostou, que você já se envolveu afetuosamente. Necessariamente eram atores ou atrizes de Hollywood? Ou você gostou dele ou dela por um conjunto de características que ela te oferecia? Então, pense sobre isso. E não permita que a sua mente te limite apenas a esse aspecto, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo.